Tudo certo? Bem, como prometido, como foi me solicitado, eu vou estar gravando um vídeo da resolução da nossa lista de exercícios de porcentagem, beleza? Então vamos logo para o que interessa e vamos começar a nossa lista com o exercício número 1, beleza? Então vamos lá. No exercício número 1 está dizendo o seguinte: uma pessoa aplicou uma certa quantia em ações no primeiro mês. Ela perdeu 30% do total do investimento e no segundo mês recuperou 20% do que havia perdido. Depois desses 2 meses, ela resolveu tirar o montante de 3.800 gerado pela aplicação. De acordo com isso, ele quer saber qual que é o valor inicial aplicado, certo? Então vamos tentar analisar. Ele quer saber qual que é o valor inicial. Vamos denominar de X. Ele quer saber quem que é X, beleza? O que a gente pode tirar de informação? Ele está dizendo ali que no primeiro mês ele perdeu 30%, ou seja, X menos 30%. A gente sabe que 30% é igual a 0,13 em decimal, só para constar. E 30% de um valor, por exemplo, 30% de Y, a gente só faz isso, beleza? Isso aqui é só para destacar. Então, depois desse primeiro mês, foi isso que aconteceu. Ele tinha um valor e perdeu 30%, nos resultando então em 0,7x, ou 70%. Se ele perdeu 30%, ficou com 70%, tá? O que mais ele está dizendo? Que no segundo mês, ele recuperou 20% do que havia perdido. Prestem bem atenção. Essa é a grande questão do exercício. Ele recuperou 20% do que havia perdido. Se ele recuperou 20% do que havia perdido, isso aqui ele já tinha. Ele recuperou, ou seja, vai somar um valor, ele aumentou 20%. Mas é 20% do que ele havia perdido. O que ele perdeu? 0,3, ele perdeu 30%. Então é 20% de 0,3x que ele tinha perdido. Ele tinha 70% e ele recuperou 20% do que ele tinha perdido. Portanto, 20% de 30% ele recuperou. Isso nos dá um montante final de 3.800. E agora a gente quer saber quem que é X. Então a gente simplesmente faz essas contas. 0,7x, 0,2 vezes 0,3 é 0,06. 0,06x. Isso igual a 3.800. 0,7 com 0,06 é 0,76x, que é igual a 3.800. Portanto, o x a gente isola, passa 0,76 dividindo, ficando assim. 3.800 dividido por 0,76, a gente sabe que é R$5.000. Portanto, o valor inicial aplicado foi de R$5.000, perdão. Essa aqui é a grande sacada. Lembrar que ele recuperou 20% do que ele havia perdido. Ele tinha perdido 30%, então ele recuperou 20% de 30%. Beleza? Então vamos para o próximo exercício. Vamos, galera, para o exercício número 2 dessa vez. Uma empresa possui um sistema de controle de qualidade que classifica o seu desempenho financeiro anual, tendo como base do ano anterior. Os conceitos são: insuficiente quando o crescimento é menor que 1%, regular quando o crescimento é maior ou igual a 1% e menor que 5%, bom quando o crescimento é maior ou igual a 5% e menor que 10%, ótimo quando é maior ou igual a 10% e menor que 20%, e excelente quando é maior ou igual a 20%. Essa empresa, ela apresentou um lucro de 132 mil em 2008 e de 145 mil em 2009. De acordo com esse sistema de controle de qualidade, o desempenho financeiro dessa empresa no ano de 2009 deve ser considerado... Tá, o que ele quer saber? O desempenho dessa empresa. Para saber o desempenho, o que a gente tem que observar? A gente tem que saber quanto que ela lucrou de um ano para o outro. No primeiro ano,
ela teve um lucro de 132 mil. No segundo ano, foi 145 mil. A gente quer saber do segundo ano para o primeiro quanto que ela lucrou a mais. Ou seja, aqui a gente considera 100%. Aqui a gente vê quanto que aumentou. Simplesmente, sabendo isso, a gente compara lá e define quanto que foi o seu crescimento, quanto que foi o seu desempenho. Então essa conta aqui é rápida. Multiplicação cruzada, regra de 3, né? 145 mil vezes 100 dividido por 132 mil que estava multiplicando o x. Portanto, o x vai ser, esses dois zero com zero cortam, o x vai ser de nada mais nada menos que 109,4%. Então a gente sabe que foi 109,4%, se aqui era 100%, aqui vai ter um crescimento de 9,4%, porque o 100% ele já tinha, ele aumentou 9,4%. Se a gente observar, 9,4% fica no bom, quando o crescimento é maior ou igual a 5% e menor que 10%. Portanto, foi um crescimento considerado bom. Beleza? Então, vamos para o exercício número 3. Queridos, 38ª vez tentando gravar o exercício 3, que é um exercício simples, mas vamos que vamos. Um grupo de pacientes com hepatite C foi submetido a um tratamento tradicional em que 40% desses pacientes foram completamente curados. Os pacientes que não obtiveram cura foram distribuídos em 2 grupos, de mesma quantidade, e submetidos a 2 tratamentos inovadores. No primeiro tratamento inovador, 35% dos pacientes foram curados e, no segundo, 45%. Em relação aos pacientes submetidos inicialmente, os tratamentos inovadores proporcionaram uma cura de... Tá bom, o que ele quer saber? Ele quer saber qual a porcentagem de pacientes que foram submetidos aos tratamentos inovadores que foram curados. Só foi submetido aos tratamentos inovadores quem foi submetido ao primeiro tratamento lá no começo e não foi curado. Então, vamos começar. Vamos supor que eram 100 pacientes. Já que ele não diz, vamos dizer que eram 100 pacientes. A gente só está trabalhando com porcentagem e se colocar 100 pacientes não vai mudar nada, só vai nos facilitar. Desses 100, 40% foi curado. Então, se 40% foi curado, 40% de 100 é 40, 60 não foi curado. Beleza? Desses 60, foi dividido igualmente em 2 tratamentos. Portanto, 30 foi para o T1 e 30 foi para o tratamento 2. Beleza? No tratamento 1, a gente sabe que 35% foi curado. Beleza, a gente sabe que 35% foi curado. Vamos descobrir quantos que são esses 35%. 35% em relação ao quê? Em relação a 30 pacientes que foi submetido ao tratamento 1. A gente quer basicamente encontrar o que é x. Regra de 3. A gente sabe que x vai ser igual a 35 vezes 30 sobre 100. O 100 multiplica o x, passa dividindo. Portanto, x é igual a 10,5. 10 pacientes e meio, digamos assim. Beleza. Acabou aí, professor? Não acabou. Por quê? Temos o tratamento 2. Então, vamos para o tratamento 2. Tratamento 2, a gente sabe que 45% foi curado. A gente vai descobrir quem que é, quantas pessoas são 45%. 45% do quê? Dos mesmos 30. Eram 60, foi dividido igualmente 30 para cada um. Então aqui também tem 30 pacientes que foram submetidos a esse exame. 45% e aqui é 100%. Mesmo esquema, multiplica e resolve. Y é igual a 45 vezes 30 sobre 100. Portanto, o y vai ser igual a nada mais nada menos que 13,5. Agora, o que a gente faz? A gente sabe que desses daqui, 10,5 foram curados e desses aqui, 13,5 foram curados. Para saber o total de curados dos pacientes submetidos a exames inovadores, é só somar esses dois.
Então, portanto, o total é igual a 13,5 mais 10,5. O total vai ser 24. E 24 a gente sabe que vai ser 24%, porque era 24 em relação a 100 pacientes. 24 pacientes em relação a 100 pacientes é 24%. Beleza? Então, esse exercício fica por aqui. Vamos para o próximo. Vamos para o exercício 4, que é um exercício bem complicado. Bem complicado não, mas ele é bem chato. Vamos lá. Em 2006, a produção mundial de etanol foi de 40 bilhões de litros e de biodiesel de 6,5 bilhões. Neste mesmo ano, a produção brasileira de etanol correspondeu a 43% da produção mundial, ou seja, 43% de 40 bilhões. Ao passo que a produção dos Estados Unidos, usando milho, foi de 45%. Informação disponível no Planeta Sustentável. Beleza? Continuando. Considerando que em 2009 a produção mundial de etanol seja a mesma de 2006, ou seja, 40 bilhões, e que os Estados Unidos produziram somente a metade de sua produção de 2006, para que o total produzido pelo Brasil e pelos Estados Unidos continue correspondendo a 88% da produção mundial, o Brasil deve aumentar sua produção em... Ele quer saber quanto que o Brasil deve aumentar a produção para que a soma das produções do Brasil e dos Estados Unidos ainda corresponda a 88% de 40 bilhões. Vamos lá para as informações. A gente sabe que o total da produção é 40 bilhões. Vamos deixar isso daqui. Vamos montar uma tabelinha agora. Aqui a gente vai ter o ZUA, Estados Unidos, e aqui a gente vai ter o BR, beleza? Vamos deixar isso aqui assim, tá? Aqui a gente vai ter o ano 2006. A gente sabe que no ano 2006, Estados Unidos foi 45% e o Brasil 43%. A gente sabe que somando, isso dá 88%, beleza? Tá, isso aqui em 2006. Agora, em 2009, os Estados Unidos diminuíram pela metade. Se eles diminuíram pela metade, vai ser metade de 45%, que era o que eles tinham. Então, metade de 45% é nada mais nada menos que 22,5%. Certo? Se a soma dos dois tem que dar 88%, quanto que falta de 22,5% para chegar em 88%? Falta 65,5%. Esses dois somados vai dar novamente 88%, certo? Beleza. Sabendo isso, o que eu vou fazer? Eu já tenho a resposta? Não, eu não tenho a resposta. A resposta não é 65,5%. Por quê? Porque 65% é o que o Brasil vai ter que produzir em 2009. Mas não é a quantia que ele aumentou. Ele quer saber quanto que ele deve aumentar. E ele vai aumentar em relação a isso daqui. O que a gente faz? A gente descobre quanto que é essa quantia aqui, depois compara com essa daqui e vê quanto que ele teve que aumentar. Então o primeiro passo é descobrir quanto que ele produziu em 2006. Em 2006, 40 bilhões era o total. 100%. O Brasil produziu X. X era 43%. Fazendo a multiplicação, 43 vezes 40 sobre 100 é igual a X que o Brasil produziu. Essa conta vai dar 17,2. 17,2 bilhões de litros que o Brasil produziu. Isso em 2006, certo? Agora, em 2009, o Brasil produziu 65,5%. Vamos descobrir quanto que é a nova produção. Continua sendo o mesmo total, 40 bilhões. É 100%. E X2 é a nova produção, que é 65,5%. Fazendo a multiplicação, 65,5 vezes 40 sobre 100 é igual a X2. Portanto, X2 vai ser igual a 26,2 bilhões de litros que o Brasil produziu em 2009.
Agora, a gente vai querer descobrir quanto que esse daqui aumentou em relação a esse daqui. Descobrindo isso, a gente vai saber quanto que o Brasil aumentou de produção. Então, vamos lá. A gente vai considerar que 17,2 é 100%, que é o valor que a gente quer comparar. E 26,2 vai ser a nossa nova produção, que é x. Então, fazendo a multiplicação, 26,2 vezes 100 dividido por 17,2 igual a x. Nos resultando em um x igual a 153,9%. O aumento é de 153,9%? Não. O aumento é de 53,9%. Porque 100% ele já tinha, ele aumentou 53,9%. Beleza? A resposta é, 52,3%. 52,3%, tá? Ele aumentou 52,3%. Alternativa C. Certo? Então, vamos continuar. Vamos para o próximo exercício. Vamos para o exercício agora número 5, tá? Só deixa eu ler aqui. Os dados do gráfico foram coletados por meio da pesquisa nacional por amostra de domicílios. Tá, daí ele tem essas tabelinhas ali com um monte de informação. A gente não vai ler tudo porque senão a gente vai perder tempo. Vamos para o que interessa. Supondo-se que, no Sudeste, 14.900 estudantes foram entrevistados nessa pesquisa, quantos deles possuem um telefone móvel celular? Beleza. O que ele quer saber? Ele quer saber quantos estudantes do Sudeste possuíam celular. Tá, a gente sabe que o total de estudantes lá era 14.900. Esse aqui é o total, portanto, representa 100%. Agora a gente quer saber quantos estudantes possuem celular. Se a gente observar ali, ó, no Sudeste, no mais escuro, 56% possuíam. E no cinza mais claro, 44% não possuíam. Para nós nos interessa os que possuíam, então 56%. A gente joga 56% aqui, não está focando, agora focou. E a gente resolve, a gente encontra quantos possuíam. Só isolar. Multiplicação cruzada, 56 vezes 14.900 sobre 100, que é igual a x. Portanto, x vai ser igual a 8.344 estudantes. Certo? Exercício tranquilo. Vamos para o exercício 6.